Mas eu gosto quando Deus ele vai confirmando através do louvor o que Ele tem para falar conosco. E, assim, eu não te obrigo a você perceber necessariamente as canções que estão sendo ministradas e no que Deus está querendo falar, mas é importante nós identificarmos, à medida em que aqui nós vamos cantando canções, identificarmos o que Deus está querendo falar. Querido, todas as canções, elas têm uma mensagem central, elas têm um ponto central. E cada canção que é cantada, você e eu temos que aprender a captar o centro da mensagem. E eu amo quando aqui, quem está ministrando, começa a ir para dentro daquilo que eu sei que Deus quer falar conosco. Então eu sempre tenho convicção para pregar as palavras que eu vou pregar, mas quando Deus vem e confirma através do louvor, aí eu me animo mais ainda. Eu posso ouvir um amém? Amém. Abacuque 3, verso 17 ao 19, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, torna os meus pés como os da corça, e me faz andar sobre os lugares altos. Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Agora me dá a sua atenção. Pode olhar para mim. O tema para essa palavra é a alegria da presença. Quem tem a presença aqui? Então estampa aí um sorriso no seu rosto. Dá aquela risada gostosa assim. Ah, não, irmão, ajuda o pai. Vamos lá, vou te dar outra oportunidade. Põe um sorriso no seu rosto e dá aquela risada bem gostosa. Não, irmão, foi um negócio direito aí. Vamos lá, mais uma vez. 1, 2. Viu? Eu tentei fazer de maneira forçada, mas você fez de maneira espontânea. Glória a Deus por isso. Querido, quem tem a presença, olha aqui para mim, quem tem a presença tem todas as condições de ser alegre. E a alegria de Deus não depende de circunstâncias. A alegria de Deus não é circunstancial. O que significa isso? Eu não dependo de algo estar bom ou algo estar ruim para ditar o meu nível de alegria. Alegria é uma condição em Deus que nós recebemos por estar com Ele. Repita isso comigo. Alegria é uma condição em Deus que eu recebo por estar com Ele. Por isso o tema dessa palavra é a alegria da presença. Se a presença está em você, você pode se alegrar. Amém? Querido, antes de eu discorrer toda essa palavra, vamos entender aqui o cenário em que o profeta Abacuque se encontrava na sua época. A Bíblia não dá muitas informações a respeito de Abacuque, informações pessoais. No entanto, ele viveu num período um pouco antes do povo de Israel ser levado cativo para a Babilônia. Em torno ali de 600 anos antes de Cristo, foi mais ou menos o período que Abacuque viveu. E nós sabemos que esse período que antecedeu o cativeiro na Babilônia, o povo estava vivendo distanciado de Deus. Eles estavam vivendo o quê? Eles estavam vivendo o quê? Essa distância significa o quê? Longe de quem? Diga, da presença. E nesse período de distância da presença, Deus começou a chamar a atenção do seu povo, vez após vez. Deus os repreendeu, Deus permitiu situações que você já as conhece por ler a palavra, imagino eu. Muitas situações contrárias vieram para disciplinar o povo. Só que Deus foi vendo que a serviço daquele povo ia se endurecendo cada vez mais, e eles iam resistindo Deus cada vez mais, endurecendo o coração cada vez mais. E aí, querido, eles foram acumulando sentença sobre si mesmos. A Bíblia diz assim que o homem, que por muitas vezes, ele é
corrigido, e ele endurece a sua cerviz, ou seja, ele não se volta para um lugar de quebrantamento, para sair desse lugar de dureza, e para ir para um lugar onde ele se achega ao Senhor. Depois de muitas vezes ser repreendido, ele ainda sim permanece no seu estado de dureza, não lhe resta muita coisa que não seja ser quebrantado, e talvez não haja volta. E aqui o cenário em que Abacuque viveu, o povo estava numa condição de dureza, e Deus foi liberando palavras atrás de palavra, que ia trazendo sobre eles uma sentença vindoura. Abacuque, então, por ver, eu falei Abacuque agora, eu lembrei de uma pergunta que fizeram para o pastor André Valadão ontem, era uma pegadinha do Abacuque, o cookie, sabe, de comer, aquelas bolachinhas. Abacuque, por ver a opressão na sua época que o seu povo estava passando, porque as nações estrangeiras estavam oprimindo o povo, e Abacuque, por ver aquela opressão que estava vindo sobre o seu povo, ele resolve então se colocar na presença, aonde? Ele resolve então se colocar na presença de Deus, e em oração ao Senhor ele vai questionar: Deus, por que isso está acontecendo com o seu povo? Por que as nações ao redor estão oprimindo o seu povo? Porque, tipo assim, Abacuque começou a ver aquilo, ele começou a indagar: peraí, nós somos o povo de Deus, e Deus está permitindo com que o seu povo seja oprimido por aquele que não é o seu povo. Então ele se coloca perante o Senhor e faz esse questionamento, e depois então de orar a Deus, Abacuque aguarda a resposta de Deus, e adivinha, Deus responde. E aí a Bíblia diz, se você ler os 3 capítulos de Abacuque, que eu te aconselho a ler depois na sua casa, depois de orar, ele fala assim: então agora vou me colocar sobre as muralhas, no posto da sentinela, e vou aguardar a resposta que vem de Deus. Então, depois de orar, ele se coloca sobre as muralhas, no posto da sentinela, e então vem a palavra do Senhor a Abacuque. E numa visão, então, Deus começa a falar com ele. E a resposta que Abacuque tem da parte de Deus não era das melhores. Então Abacuque começa a ouvir o porquê aquilo estava acontecendo com a nação escolhida do Senhor. E aí Deus começa a dizer para Abacuque: você está achando que está ruim? Pois eu te digo, Abacuque, vai piorar. Vai piorar por uma simples razão: esse povo se esqueceu de mim. E eu vou dizer mais, Abacuque, eu vou trazer sobre essa nação, eu vou permitir que contra essa nação venha a nação dos babilônios, que é uma nação impiedosa, uma nação que tem sangue no olho, uma nação que não tem dó nem piedade de ninguém, e aonde eles passam, eles devastam tudo. Então Abacuque, ouvindo ali a palavra que vinha da parte do Senhor, ele se dirige mais uma vez a Deus em oração, só que mediante aquela palavra, agora ele se dirige de outra forma a Deus, pedindo misericórdia no lugar do juízo. Porque a palavra que ele havia ouvido da parte de Deus era uma palavra extremamente pesada. Veja, eles já estavam vivendo numa condição desfavorável, e aí o cara resolve. Imagina, deixa eu trazer isso para a nossa realidade. Pensa você, e aí você compara com a realidade de Abacuque. Pensa você está vivendo, desculpa, o pão que o diabo amassou, e aí você vai para Deus em oração, e Deus vira e fala para você: vai piorar. Era isso aqui que estava acontecendo com Abacuque. O povo estava sofrendo, ele foi para Deus, Deus falou assim: deixa eu te falar uma coisa, quem vai vir sobre vocês agora vai ser pior ainda. E aí Deus, então nós sabemos que Deus permite os babilônios virem, toma toda a nação de Israel, leva eles embora cativos para a Babilônia, e eles ficam 70 anos lá, e você conhece a história. Então Abacuque pede a misericórdia no lugar do juízo. No verso 2 do capítulo 3, deixa eu ler para você, Abacuque diz isso aqui: Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus olhos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia.
Quando nós lemos aqui o livro de Abacuque, nós não enxergamos o cenário caótico que ele vivia. Quantos já leram esse livro pelo menos uma vez? São só 3 capítulos. Quando você lê aqui o livro, você talvez não consiga enxergar o cenário caótico que eles estavam vivendo. No entanto, as palavras ditas pelo Senhor pareciam agravar mais ainda a situação daquele povo. Para a maioria de nós, aquele cenário iria parecer um cenário de desesperança. Foi por isso que eu te dei o exemplo. Pensa, você está vivendo uma situação ruim, desfavorável agora, e você vai para Deus e Deus fala, vai piorar. Isso vai gerar esperança ou desesperança em você? Desesperança. Só que mesmo mediante a palavra que Abacuque havia ouvido da parte do Senhor, de alguma maneira ele conseguiu encontrar esperança. Você está nessa situação que esse povo vivia? Duvido que você esteja. O povo estava sendo oprimido, nada estava dando certo. Mas ainda assim, mediante aquela palavra, que para mim e para você geraria desesperança. Ora, pastor, as coisas já estão ruins para mim, você está falando que vai piorar? Como é que você vai gerar esperança em mim? Eu vou me sentir mais desesperançoso. Não seria assim que nós sentiríamos? Sim ou não? A mesma coisa Abacuque poderia sentir. Porque a palavra que ele havia recebido de Deus não era uma palavra favorável. Só que de alguma maneira ele consegue encontrar esperança para declarar o que ele declarou nos versículos que nós lemos. Do verso 17 ao 19, vai revelar muita coisa para mim e para você na história desse homem e na história desse povo. Porque no pior dos cenários, onde a desesperança poderia imperar, ele conseguiu olhar para um lugar, para uma pessoa, para uma presença, e ainda assim ele conseguiu dizer, consigo ter esperança e consigo me alegrar no Senhor. Qual é o cenário que você está vivendo? Qual é o momento que você está vivendo? Eu posso te dizer, você pode se alegrar, porque a presença dele está em você. De alguma forma, Abacuque consegue olhar além de um cenário caótico e encontrar esperança e alegria num lugar. E esse lugar era a presença do seu Deus. É nesse momento então que Abacuque faz as declarações que lemos do verso 17 ao 19. Eu fiz essa pequena introdução apenas para mostrar algo para vocês. Que sempre haverá uma razão para nos alegrarmos. Eu vou dizer de novo, porque eu creio que você pode fazer melhor. Sempre haverá uma razão para você se alegrar. Amém. Pastor, mas está difícil. Difícil é um prédio bem alto. Você pode se alegrar aonde você está. Amém. Pastor, mas você não está entendendo o que eu estou passando. E nem preciso. O que você precisa entender é que a presença dele está em você, e aonde a presença dele está, há abundância de alegria. Pastor, mas a Bíblia diz que há tempo de se alegrar e há tempo de ficar triste. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. É verdade. Você pode até derramar lágrimas. Você pode até se contristar. Mas esse não é o seu lugar de permanência. O seu lugar de permanência é a alegria do Senhor, porque ela é a sua força. Meu irmão, escute, você acha que você vai conseguir ser forte só chorando? Você acha que você vai conseguir ser forte só se entristecendo? Você acha que você vai ter força para chegar onde precisa só lamentando? Não, é a presença do Senhor que te faz forte, é a alegria do Senhor que te dá graça para você continuar caminhando e chegar aonde precisa chegar. Quem entendeu, diga amém. Amém. E aqui, querido, contra esse cenário natural que Abacuque estava vivendo, ele conseguiu visualizar o que estava em outra dimensão. Escute o que eu vou dizer, olha para mim. Talvez você não está conseguindo enxergar nessa dimensão que você precisa. Não tem problema. O
que você precisa estar em outra dimensão, está em outro cenário, está em outra realidade, está em outra presença. Eu posso ouvir um amém? Só que para nós termos tal esperança, como Abacuque teve, é indispensável elevar os olhos além dos montes. Irmão, Davi, ele compôs um salmo que nós gostamos de deixar a nossa Bíblia aberta na nossa casa, na cabeceira da cama, na estante da sala. Salmo 121, quem sabe o que diz lá? Um ou outro sabe, né? Porque você conhece o Salmo 23 e o Salmo 91, né? O Senhor é meu pastor e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Davi compôs um salmo que ele diz assim, Salmo 121, eleva os meus olhos para e me pergunto, de onde me virá o socorro? E o que ele diz? O meu socorro vem de onde? Do monte? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deixa eu te dizer, se você quiser ter esperança e alegria no cenário que você está vivendo, você precisa subir os seus olhos além dos montes. Você tem que começar a enxergar além do que os seus olhos conseguem contemplar. Porque olhar para o monte, você pode até ver o cume do monte, mas os nossos olhos precisam ultrapassar os montes. Quem está entendendo? Diga amém. Você precisa começar a visualizar, querido, quem está acima dos montes. Querido, a Bíblia não diz que Deus está sentado sobre os montes. Diz? A Bíblia diz que Deus está sentado no lugar acima disso. E quando nós falamos de montes, nós estamos falando do quê? De lugares elevados, de lugares altos. E quando nós traduzimos isso para nós falamos daquele lugar que nós esperamos socorro. Às vezes, o seu monte é uma pessoa que você confia, alguém grande que você acha que vai te socorrer, e aí Deus vem e diz para você, tira os seus olhos dos lugares altos, dos lugares que você chama de monte, porque não é daí que vai vir o seu socorro vai vir de um lugar mais alto ainda, a minha presença, diz o Senhor. E Davi, quando ele compôs esse salmo, ele sabia que o seu socorro vinha de algo que estava acima dos montes. Porque a Bíblia não diz que Deus está sentado acima dos montes, a Bíblia diz assim, que Deus está sentado num alto e sublime trono. Esse é o lugar que Deus está. E o trono de Deus, como eu disse recentemente, é o lugar da sua presença. Diga, o trono de Deus é o lugar da sua presença. É para lá que você tem que ir, irmão. Você quer ter esperança e alegria no cenário que você está vivendo, no momento que você está vivendo? Ultrapasse o monte. Nós cantamos aqui, né? Moisés estava lá no monte recebendo os mandamentos de Deus. Nós cantamos, eu vou subir o monte, eu vou subir o monte. Irmão, Moisés, o máximo que ele podia fazer era subir o monte. Nós podemos ultrapassar o monte. Nós podemos nos achegar ao trono de Deus, ao lugar da sua presença, para recebermos a alegria que Ele tem para nós, porque a alegria que Ele tem para nós é a nossa força, amém? Isaías, quando ele teve a visão de Deus, no capítulo 6, lá o chamamento de Isaías, ele diz assim, viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Deus não estava sentado num alto e sublime monte, era num alto e sublime trono. E lá no capítulo 57 de Isaías, também está escrito assim, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo. Querido, nós vamos ter que subir um pouco mais o nosso olhar para nós encontrarmos a esperança que está em Deus e a razão pela qual continuarmos. Porque eu posso trazer uma palavra de ânimo para você, mas não posso roubar de você a palavra que está ou que virá sobre o mundo, que é uma palavra de caos. Deus não vai trazer caos sobre você, amém? Deus vai trazer paz sobre você, prosperidade sobre o seu povo, alegria sobre o seu povo. Mas existe uma palavra contrária também que virá sobre o mundo.
Só que se você não colocar os seus olhos acima do monte, você vai se focar na palavra que virá sobre o mundo. Nos momentos desfavoráveis que o mundo passará. E você não precisa, querido, passar por tudo que o mundo passa, porque você tem a presença de Deus habitando aí dentro. Portanto, é indispensável estendermos a nossa visão para encontrarmos alegria no meio do nada. Você pode falar assim, pastor, hoje eu me olho, eu vejo a minha vida não tendo nada. Então eu te digo, estenda a sua visão para o alto e então você vai ver algo além do nada. Quando Deus criou todas as coisas, o Espírito pairava onde? Sobre a face de onde? Diga, do nada. Diga, do nada. O Espírito pairava sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia, não tinha nada com forma. Era vazio. E o Espírito de Deus pairava sobre lá. E então Deus começou a falar e as coisas começaram a existir. É esse lugar que Deus tem para nós. Nós precisamos subir os nossos olhos, porque mesmo que você não esteja vendo nada, quando você sobe os seus olhos acima do lugar natural, você vai ver que na presença dele tudo pode ser criado. Foi assim que Abacuque conseguiu ver esperança e ter motivos para se alegrar. Querido, assim, nós buscamos alegria julgando que ela pode ser encontrada em outros lugares, e não pode. Pare de achar que você vai encontrar alegria em outros lugares, você não vai. Alegria é uma condição que você encontra na presença de Deus. É por isso que tem um monte de gente dentro das igrejas que alcançaram tantas coisas, mas ainda assim são infelizes, estão debaixo de depressão, são tristes, são moribundos. Você olha para a cara deles, está faltando alguma coisa. Irmão, quando você olha para um crente e o rosto dele está belo, porque a Bíblia diz assim que um coração alegre aformoseia o rosto. Quando você encontra um crente assim, ele encontrou a fonte de tudo. Você pode encontrar um crente que não está comendo picanha, mas se o rosto dele está brilhando de alegria, ele tem a presença de Deus. Mas nós vamos encontrar um monte de crente dentro da igreja que tem o melhor carro, a melhor casa, o melhor tudo, está comendo picanha, mas está debaixo de depressão. Ah, pastor, mas então você está falando que quem está debaixo de depressão não tem Deus? Não é isso que eu estou dizendo. Quem está debaixo de depressão está faltando acessar a dimensão certa, que é a presença do Senhor, porque a Bíblia diz assim que na presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Alguém que está debaixo de depressão está alegre, irmão? Não, ele está triste. Qual é o remédio para o depressivo? Diga assim comigo, a presença de Deus. Quem aqui já teve depressão? Quem já teve depressão? Não estou desfazendo quem teve. É terrível, irmão. Eu tive a oportunidade de... estou chamando de oportunidade. Eu tive a oportunidade de depressão por uma semana. Só que essa depressão não era minha. Era de outra pessoa. Depois que eu fui entender. Mas eu estava sentindo o que aquela outra pessoa estava sentindo. Deus estava tentando me sinalizar que era para eu me colocar num lugar aonde eu ajudaria aquela pessoa. Deus me permitiu sentir o que outro estava sentindo para que eu pudesse ser um intercessor por aquela pessoa. Aquela depressão não era minha. É um lugar ruim, sim ou não? Só que quando você sai dessa dimensão de escuridão, de tristeza, de trevas, porque esse é o lugar da depressão, e você entra e acessa uma outra dimensão, querido, as trevas têm que fugir diante da luz. E nós estamos buscando alegria, julgando que ela será encontrada em outros lugares. E eu te pergunto, como poderemos achar alegria verdadeira fora do Senhor? Salmos 16:11 diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Às vezes nós tentamos conquistar coisas que nos darão alegria, ou nos livrarmos de coisas para termos. Mas a alegria é uma condição em Deus que não depende de nada fora dele.
Irmão, se você está julgando alcançar a alegria fora de Deus, eu tenho um recado para você. Você vai se dar muito mal, porque a alegria não existe fora da presença dele. E às vezes você acha que um carro melhor vai te dar alegria, uma casa melhor vai te dar alegria, um esposo vai te dar alegria, uma esposa vai te dar alegria. Eu espero que possa contribuir para a sua felicidade, amém? Amém ou não? Porque Deus não quer te dar um carro para você ficar triste. Quem quer receber um carro aqui? Se você ganhasse um carro de 200 mil, você ia ficar triste? Se você fosse ficar triste, ia falar, então me dá aí que eu quero ele. Que eu ia ficar feliz. Só que essas coisas não são a base da minha alegria. Só que tem gente que julga que para sentir alegria, precisa dessas coisas. Outros julgam que para ser alegres, precisam que outras coisas saiam. E isso é mentira, irmão. Você não precisa que certas coisas saiam da sua vida para você ser alegre. O que você precisa é entrar na presença de alguém e a alegria dele vai tomar conta de você. Abacuque, ao entender isso, ele faz tal declaração que aos olhos de muitos é impossível. Afinal, como eu posso me alegrar não tendo nada? Irmão, o cenário de Abacuque era esse. O povo estava sendo oprimido. E aí, aos olhos de Abacuque, ele faz essa declaração: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto da vide, ainda que a azeitona não dê o seu azeite, a oliva não dê o seu azeite, ainda que não haja ovelhas no aprisco, ainda que não haja gado, ou seja, em outras palavras, ainda que eu não tenha nada, ainda que eu não tenha o que comer, ainda que eu não tenha que me alegrar, ainda que eu não tenha nada, todavia eu vou me alegrar em Deus. Como que isso é possível? Porque essa declaração de Abacuque é loucura aos olhos de muita gente. Se eu falasse para você, irmão, se amanhã você não tiver nem um arroz para comer na sua casa, você vai ficar feliz? Você vai ficar feliz? Óbvio que não. Só que o que Abacuque diz aqui é que ainda assim ele conseguiria se alegrar, porque a alegria dele não estava baseada se ele teria para comer ou não comer. A alegria dele estava baseada numa presença. Quer que eu leia de novo aqui o versículo? Eu vou ler para você. A declaração de Abacuque é loucura para muita gente. Ele diz: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira. A uva, ela produzia o quê? O vinho, diga vinho. Vinho na Bíblia é sinal de alegria. Mesmo falhando a safra de azeitonas, a azeitona produzia o quê? Diga azeite. Azeite era usado para muitas coisas, uma delas era para curar. Ou seja, mesmo que eu esteja nesse momento de enfermidade, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei, exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Olha, irmão, isso aqui é loucura. Isso é o mesmo que afirmar: ainda que me falte tudo, mesmo não tendo nada, eu posso me alegrar, porque o meu tudo não são coisas, mas a presença do meu Deus. Era isso aqui que Abacuque estava vendo, irmão. Tá, então já que não tem como revogar o que Deus disse, já que a gente vai ter que ser submetido a uma outra nação, já que vai faltar isso, já que pode faltar aquilo, ainda assim eu vou me alegrar na presença do meu Deus e nele eu vou me exultar. Pode parecer difícil isso, ainda mais quando você olha para a sua situação e para o seu cenário e você não vê nada bom. As coisas não estão como você gostaria que estivesse. Como se alegrar, pastor? É possível. Suba para a presença dele e sabe o que você vai fazer? Você não vai ficar lá prostrado, chorando. Você vai dançar com ele. Só quem entendeu o valor da presença não se limitará às ausências que a vida oferece. Irmão, entenda o valor que a presença de Deus tem para você.
Porque se você entender o valor que a presença de Deus tem, você não se limitará com as ausências que a vida oferece. Quantas coisas você gostaria de ter e não tem? Quantas coisas você queria alcançar e não alcançou? Se você não entender que a presença de Deus é tudo que você precisa, pelo fato de você não ter coisas, você estará limitado. Quem entendeu, diga amém. Você pode não ter agora as coisas que gostaria, mas se entender que a presença dele te basta, nunca te faltará esperança e alegria. Minha esposa subiu aqui, ela falou o quê? Que a graça dele nos bastava. Se você entender que a presença dele te basta, ainda que você tenha ausência de coisas, nunca vai te faltar esperança e alegria. Amém? Veja o que Davi diz em Salmos 51, verso 11 e 12, porque Davi entendeu a importância da presença de Deus na vida dele. Entenda a importância da presença de Deus na sua vida. Ele diz assim: não me expulses da sua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Aí ele diz no verso 12: devolve-me a alegria. Ao quê? Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Agora, sabe em qual momento Davi faz essa declaração de Salmos? Alguém sabe qual foi o momento que Davi fez essa declaração? Depois que o profeta Natã é enviado por Deus para repreender Davi, porque Davi havia se deitado com Batseba, mulher de Urias. Ora, ele se deitou com uma mulher casada, e aquilo foi mal aos olhos do Senhor. E se não bastasse ele se deitar com a mulher de outro cara, ele ainda coloca esse cara no pelotão da frente da guerra, porque o cara pudesse morrer. E aí o cara vai e morre. Aí sabe o que Deus faz? Deus envia o profeta Natã até Davi, para repreender Davi. E aí, querido, mediante a palavra que Davi ouve, ele fica totalmente pesaroso. Sabe para onde ele vai depois? Ele corre para onde? Diga, para a presença de Deus. Diga de novo, para a presença de Deus. E aí ele faz essa declaração. Meu irmão, Davi entendeu a importância da presença de Deus na vida dele. Davi sabia que sem a presença ele não era nada. Então, Davi faz aqui essa declaração. Eu tenho certeza absoluta de uma coisa, irmão. Davi não se importaria de perder tudo por causa do que ele fez. Davi não se importaria em perder a coroa, em perder o trono, em perder o reinado. Davi estava preocupado em não perder a presença. Por isso ele disse: não tires de mim a tua presença, não retires de mim o teu espírito. Irmão, nós precisamos entender o valor, a importância que tem a presença de Deus nas nossas vidas, amém? E perceba o que ele diz no verso 12: devolve-me a alegria da sua salvação. Por que Davi pede para Deus devolver a alegria? Quem aqui não se sente alegre? Não precisa levantar a mão. Estou fazendo uma pergunta só para sua reflexão. Quem aqui não se sente alegre? Por que Davi pediu para Deus devolver a alegria para ele? Porque Davi sabia da importância que tinha a presença de Deus. Ele sabia que era a presença de Deus o lugar da sua alegria. Agora, Davi pede essa alegria de volta porque ele foi se alegrar por um momento naquilo que Deus não estava. A maioria de nós está tentando se alegrar em lugares onde Deus não está, com coisas onde Deus não está, buscando a alegria de um momento, e a alegria que Deus tem para te oferecer não é de um momento, querido, é pela eternidade, amém? Então, por ele se alegrar por um momento naquilo que Deus não estava, ele reconhece: por um momento eu pisei na bola, fui me alegrar com a mulher do próximo, e agora eu corro o risco de perder a presença. Irmão, entenda o valor de quem veio habitar dentro de você. É pela negligência de quem veio habitar dentro de nós que estamos muitas vezes para baixo. Estamos muitas vezes numa posição de depressivos, derrotados. Irmão, aonde a presença do Senhor está,
aí há total condições de haver vitória. Amém? Eu e você não podemos viver numa condição de derrotado, a vida inteira para baixo, a vida inteira triste. Porque se a presença do Senhor está dentro de você, você tem que se levantar, amém? Se levanta, irmão. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ele: se levanta, irmão. Davi conhecia a presença, ele não foi colocado sobre o trono porque Davi era o melhor, mas porque ele tinha o melhor junto de si. Ele conhecia a importância da presença. Eu não tenho o melhor porque eu possuo coisas, mas porque eu possuo a presença. Não julgue que você vai ser mais alegre se você possui coisas, mas porque você tem a presença. Amém? A minha alegria não depende de ter isso ou aquilo, mas depende de ter a presença dele dentro de mim. Paulo disse lá em Filipenses 4:4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Olha, isso aqui é como se fosse um mandamento, irmão. Paulo está dizendo para os filipenses: alegrem-se no Senhor. Aonde? Então não é no seu esposo, na sua esposa, no carro novo, na casa nova, no emprego novo, no salário que aumentou, nem no salário que diminuiu, não é na picanha que você coloca no seu prato, nem no ovo que você coloca. É para você se alegrar onde? Diga: na presença do Senhor. E olha que interessante, no verso 6 de Filipenses 4, Paulo diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Veja isso, depois de Paulo dizer, alegrem-se sempre no Senhor, ele diz, não andem ansiosos. Escuta o que eu vou te dizer aqui agora. A ansiedade por coisas desviará a alegria que deveria estar em Deus, que nos proporciona tudo o que nós precisamos. Tem gente que julga que vai ser mais alegre se tiver coisas. E aí, essa ansiedade por coisas vai desviar a sua alegria da presença de Deus que te proporciona todas as coisas. Se alegre nele, amém? Se nós vivemos a cogitar que a nossa alegria está aqui ou ali, em A ou em B, perderemos a esperança no melhor quando o nada estiver diante de nós. Meu irmão, em algum momento da sua vida você vai estar diante do nada, talvez seja agora. Você olha para o lado de cá, você não vê nada. Você olha para o lado de lá, você não vê nada. Você olha na sua frente, você não vê nada. Você olha atrás de você, você também não vê nada. E aí, querido, se você não entender que a sua esperança e alegria está em Deus, quando você estiver diante do nada, você vai ficar triste. Ai, pastor, eu estou pensando em desistir de tudo. Por quê? Porque nada dá certo. Eu olho para um lado, eu não vejo nada. Eu olho para o outro lado, eu não vejo nada. Você está olhando para o lugar errado, irmão. Você está precisando, sabe do quê? Pegar as asas, as duas grandes asas da águia e subir cada vez mais alto. Apocalipse diz assim que Deus deu para a mulher as duas grandes asas da águia para que ela subisse acima da vista da serpente. Eu e você estamos precisando das asas do Espírito Santo, irmão, para subir mais alto, amém? Muitos estão dizendo agora que não possuem nada, mesmo tendo o tudo habitando dentro de si, e que não são alegres porque não possuem coisas. Talvez esse seja você. Mesmo tendo aquele que está acima de todas as coisas, e acabam reduzindo Deus ao nível material quando Ele está infinitamente além dela. E por isso vivem para baixo quando deveriam viver acima dos vales e dos montes, porque Deus está acima de tudo isso. Amém, irmão? Paulo diz, estou terminando, nós vamos ceiar. Paulo disse em 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 1 e 2, que a igreja da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, diga severa tribulação. Agora imagine isso comigo, o que pode ser essa severa tribulação? Pensa você dentro dela. Porque se eu for estudar a Bíblia, eu vou entender o que é essa severa tribulação. Imagina você dentro dessa mais severa tribulação. Paulo disse que essa igreja da Macedônia, no momento da mais severa tribulação, agora olha o que ele diz, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Irmão, como pode isso, irmão? Deus não é gente mesmo, não. Deus não é lógico mesmo.
Porque se eu tivesse uma condição que essa igreja estava, na mais severa tribulação, como que minha grande alegria e a minha extrema pobreza poderia transbordar em generosidade? Ou seja, mesmo não tendo praticamente nada, porque esse povo aqui da Macedônia era pobre, extremamente pobre, irmão. A Bíblia diz que eles chegaram a se vender como escravos para poder manter a obra de Deus. Alguém aqui está disposto a fazer isso? Você custa dar uma ofertinha aqui, irmão. Quanto mais se vender para poder contribuir na obra de Deus. Esse povo aqui fez, os macedônios. Foi isso que eles fizeram. Eles se colocaram na posição de escravo para poder contribuir com a obra. Olha a diferença daqueles crentes para os crentes de hoje. Os crentes de hoje, o pastor quase esguela para ele dar uma oferta. Quanto mais se vender como escravo por causa da obra de Deus. E esse povo, mesmo não tendo nada, eles abundaram em generosidade, em contribuição. E Paulo fala assim: olha, nós recebemos dessa igreja extremamente pobre mais do que igrejas que eram ricas. Como é que pode um negócio desse, irmão? E não foi só isso não, a grande alegria deles saltou diante da extrema tribulação que eles estavam vivendo. Isso é loucura. Sabe por quê? Porque eles possuíam a graça de Deus com eles, e essa graça era a própria presença dele no meio da igreja. É só assim, irmão, que você vai ter a alegria que tanto procura, tendo a presença dele dentro de você. É só você olhar aí para dentro, ele está aí dentro, amém? Por isso, não baseie a sua alegria em outra coisa além da presença, e você sempre achará esperança, mesmo que o cenário não pareça melhor. Eu vou te dizer algo e vou terminar com isso. Vou dizer algo que me ajudou e vai ajudar você. Quem quer? Quem quer saber? Diga eu, pastor. Não, não vou dizer não. Diga de novo, eu, pastor. Nós precisamos enxergar numa realidade acima das coisas. E eu vou te dizer algo que me ajudou a ter uma compreensão melhor da vida natural e da vida espiritual. Quantos aqui já foram batizados com o Espírito Santo e falam em outras línguas? Quantos aqui falam em outras línguas? Pois é, Deus nos deu um dom, o dom de falar em outras línguas, e através da prática desse dom, do exercício desse dom, Deus ele começa a trazer sobre você a compreensão melhor das coisas. Deus vai começar, através da prática da oração em línguas, a revelar para você o que é temporal e o que é eterno, o que é natural e o que é espiritual, o que é terreno e o que é celestial. Todos nós precisamos aprender a fazer diferenciação das coisas, para nós termos uma visão melhor da vida que nós levamos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando eu passei a orar em outras línguas, por isso que eu perguntei se você já fala em outras línguas, se você é batizado no Espírito Santo, eu comecei através dessa prática a enxergar a realidade diferente das coisas. Antes eu enxergava só aqui, agora eu não enxergo só aqui mais, agora eu enxergo aqui. E Deus precisa levar a mim e a você a um nível de fazermos diferenciação das coisas. E esse nível de diferenciação das coisas vai começar a mostrar para você: a sua alegria não está nisso aí que você está julgando, a sua alegria está na minha presença. E quanto mais eu orava em outras línguas, mais Deus foi me ensinando a diferenciar A e B, C e D, E e F. Deus começou a me mostrar: ó, isso aqui é assim, mas eu tenho uma realidade diferente dessa para te mostrar. Nós precisamos de ter esse entendimento, essa compreensão, amém? Para que você, quando estiver diante do nada, ainda assim possa se alegrar em Deus a sua salvação. Você está precisando de alegria, irmão? Então suba os seus olhos acima do monte, e Deus vai trazer para você a realidade dele sobre a sua vida. E quando você enxergar a realidade dele, sabe o que você vai enxergar? Você não vai enxergar o seu momento caótico, você vai enxergar a condição dele. E a condição dele, você pode ter certeza, vai te fazer saltar de alegria. Irmão, é impossível você enxergar a condição de Deus e ficar triste. Tem como? Não tem como. Porque na presença dele há abundância de alegria.
Você entendeu essa palavra? Fica de pé no seu lugar.